Chama a julgamento com sustentação oral. O doutor Auri, como vai? Tudo bem? Boa tarde, ministro. Tudo. Sou um herói aí no Rio Grande do Sul. Ficamos sabendo da sua ação heróica aí para ajudar os desabrigados. Meus parabéns. Obrigado, ministro. Então, julgamento do agravo regimental no habeas corpus 867-252. Doutor Auri, podemos dispensar a leitura do relatório? Com certeza, ministro. Então, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo de 5 minutos. Muito obrigado. Excelentíssimos senhores ministros dessa colenda sexta turma, digno representante do Ministério Público Federal, recebam a saudação dessa defesa, mas meu tempo é curto e eu preciso vir direto ao ponto. Excelências, nós estamos diante de um paciente que é primário, laços sociais, familiares, empresariais, sólidos, tem uma atividade ilícita, uma empresa consolidada há décadas e que está preso há mais de 1 ano e 2 meses, sem que nunca tenha lhe sido dada a oportunidade de medidas cautelares diversas, nunca lhe foi dado um voto de confiança para responder esse processo em liberdade. Esse é o primeiro e único processo da vida dele e também não teve oportunidade de se defender livre. Não se desconhece, excelência, a gravidade em abstrata dos fatos narrados. Não desconheço isso. Realmente, a acusação, em tese, é muito grave. Tráfico internacional de drogas, pertencimento à organização criminosa, não se desconhece isso. Mas também é importante se destacar e sempre lembrar que não é em sede de habeas corpus que a defesa pode comprovar que ele não é autor desses fatos, que ele não é partícipe desses fatos, que a empresa dele foi vítima de uma estrutura criminosa extremamente complexa, que a empresa dele passam dezenas e dezenas de caminhões no terminal portuário e que enxertaram droga. Eu também não tenho condições nem possibilidade de fazer prova de que ele não é partícipe nem autor desse crime. Mas isso sistematicamente é usado contra a defesa. Eu também não tenho agora como debater amplamente a prova e mostrar que não tem nem materialidade. Dos 4 fatos, tem fato ali que não tem nem materialidade. Eu não posso fazer isso. Mas eu preciso ficar, então, dentro da falta de necessidade dessa prisão preventiva, ausência de perigo libertatis. Esse processo, excelência, só para situar, estamos no 3º magistrado, rumo ao 4º magistrado, não foi nem aberta a instrução, não tem audiência marcada, não tem perspectiva de audiência marcada, são 14 réus, mais de 80 testemunhas, e ele está preso há 1 ano e 2 meses, e a instrução não está nem perto de iniciar. Mas vamos ao ponto. Qual é o motivo dessa prisão preventiva? Bom, hoje, na visão da defesa, não existe nenhum motivo. Primeiro, risco para instrução criminal. Não existe. A Polícia Federal já cumpriu todos os mandados de busca e apreensão, teve acesso a um imensurável volume de dados digitais, quebra de sigilo bancário, fiscal, telemático, compartilhamento de dados, Bacen, Receita. Toda a prova que a Polícia Federal de informação precisava, ela já tem. Risco para prova, inexistente. Bom, e o risco de fuga? Primeiro, é um paciente primário, sim, laços sociais familiares na cidade, empresa com décadas de funcionamento, todo o patrimônio bloqueado, não há nenhum indício de fuga. E aqui eu me recordo sempre, ministro Chieti, das lições de Carnelucci, de que a presunção de inocência, em casos assim, mais do que nunca, impõe a que nós presumamos que ele vai atender ao chamamento, porque ele sempre atendeu. Essa defesa, sempre que foi intimada, apresentou resposta à acusação, tudo no prazo, a tempo e a hora. Ele sempre esteve à disposição. Então, a presunção de inocência não pode abandonar neste momento. Nós temos que presumir e dar um voto de confiança de que ele pode ficar em liberdade. Outra ilação é com relação à reiteração delitiva. Não há nenhuma prova disso. Ele não é faccionado, ele não é líder de facção, ele não é um criminoso profissional, não é um criminoso habitual. Como é que nós vamos presumir a reiteração? Detalhe, esses fatos são lá de 2020 e 2021, num período de 11 meses. Durante 11 meses enxertaram droga nas cargas que passavam no terminal portuário dele. Não tem nada antes, não tem nada depois. É circunscrito. Qual é o risco de reiteração de alguém que não tem nenhum antecedente, não tem nenhum problema na vida, não é faccionado, não tem nenhuma vinculação com facções? Este é um ponto chave nessa análise. Segundo ponto ainda, terceiro ponto importante, temos que considerar que esses fatos não são mais contemporâneos. O perigo libertatis não é contemporâneo. Os fatos são de 2021 e depois disso não há nenhum perigo atual e contemporâneo que justifique a manutenção da prisão. Não há necessidade cautelar e temos um excesso de prazo escancarado. Os fatos, volto a dizer, 2021, período de 11 meses. A prisão preventiva, março de 23. Denúncia, julho de 23. Ou seja, ele ficou 13 meses preso sem denúncia. 3 meses preso sem denúncia. Defesa prévia da lei de tóxicos, apresentada em outubro de 23. Resposta à acusação porque ordinarizaram o feito, janeiro de 24. Defesa intimada, a defesa trabalhou. Defesa intimada apresentou resposta, sempre. Aí veio agora uma informação de uma delação premiada. Reabriu o prazo de resposta à acusação. Isso em março de 22. Apresentamos.
Sempre a defesa presente, não deu causa nenhuma demora. Estamos no 3º juiz, rumo ao 4º juiz, excelências. O juiz que está hoje é substituto. Para encerrar e piorar o cenário, como foi bem mencionado pelo ministro Sebastião, vivemos um cenário de calamidade pública por todos conhecido. Detalhe, portaria 438 da presidência do TRF4. TRF4 está alagado e interditado, pelo menos até 28 de junho. Justiça Federal é o prédio do lado, igualmente interditado. Então, nós temos que considerar que esse feito não tem instrução sequer marcada e não vai ter tão cedo. Corréu foi solto em novembro. Já passaram 6 meses e o Leandro segue preso. Portanto, excelência, o excesso de prazo é um dado objetivo e inegável e a defesa pede um voto de confiança para que seja dado provimento ao HC e à concessão de medidas cautelares diversas. Muito obrigado, senhores ministros. Era isso. Senhor Adonis. Senhor presidente, ministro Sebastião, senhores ministros, doutor Auri Lopes, eu também o cumprimento pelas nobres iniciativas adotadas em favor das pessoas atingidas pela calamidade no Rio Grande do Sul. Senhor presidente, eu vou me reportar às informações prestadas pelo juízo de origem, sobre a ação penal em curso no presente habeas corpus, as informações prestadas neste habeas corpus. E essas informações dão conta de que há, sim, uma imputação de que o paciente é participante de organização criminosa. E se há essa imputação na denúncia, a sua confirmação dependerá de análise de prova no juízo competente, na instância competente, que é o juiz de primeira instância, juiz federal de primeira instância, no Rio Grande do Sul. E nas informações, diz o juiz, ao longo das investigações foram apreendidas 12,189 toneladas de cocaína, num valor aproximado de 2.742.525.000 reais. Outro 5, comprovou-se o transporte de diversas cargas de cocaína que não foram apreendidas, estimando-se, no mínimo, que 17 toneladas de cocaína foram comercializadas de forma direta e indireta pela Orcrim, o que elevaria o valor supramencionado para 3.825.000.000. Consoante apurado, prossegue as informações. Leandro Gonçalves, que é o paciente, teria participado das ações do grupo sob o comando de seu irmão César e, ao lado de Luiz Fernando Botelho, recebeu carregamentos de cocaína no complexo de empresas Intersul e depois os acondicionou no interior de cargas ilícitas que foram ou seriam remetidas à Europa. O denunciado Leandro, também conhecido como Linda, aí zero entre aspas, integrou, ao menos desde meados de 2020 até 30 de 3 de 2023, a organização criminosa voltada à obtenção de vantagens financeiras mediante a prática de tráfico internacional de entorpecentes e lavagem de dinheiro. Leandro exercia a importante função de gerente da logística terrestre de armazenamento e preparo da carga para o exterior, integrando o escalão operacional e atuando de forma coordenada com seu irmão César, ao lado de Botelho, aos quais estava especialmente associado e com os quais possuía forte relação de confiança. E, mais à frente, em relação ainda ao paciente, dizem as informações, as tarefas desempenhadas por Leandro, fundamentalmente na base operacional de Rio Grande, estavam relacionadas à supervisão das cargas lícitas e ilícitas, desde o recebimento dos produtos, função que era exercida com assistência de Botelho, o qual informava sobre os andamentos dos trabalhos. Também eram realizadas reuniões pessoais entre César, Leandro e Botelho, a fim de ajustarem os detalhes da logística de recebimento, armazenamento e preparo das cargas de droga. Então, senhor presidente, as informações do juiz aqui, que se reporta a denúncia, mostra que ao paciente é imputada a conduta de integrar a organização criminosa, sendo responsável por essas operações de embarque de elevadíssimas quantidades de drogas, especialmente para a Europa. A decisão está satisfatoriamente fundamentada na necessidade de obstar a continuidade da ação delituosa praticada pela organização nos termos da jurisprudência
reiterada deste Superior Tribunal de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal, como sabemos. A contemporaneidade, aqui, como disse, como afirmei no outro caso, está relacionada aos motivos, e não à data das atividades ilícitas imputadas ao acusado, ora paciente. E, considerando os fundamentos invocados pelo juiz para a decretação preventiva, é inafastável a conclusão de que há contemporaneidade, sim, porquanto a prisão preventiva foi decretada, dentre outros motivos, na necessidade de obstar a continuidade da prática delitiva que é imputada ao acusado e outros membros da organização. Sabemos da calamidade que recaiu sobre o Rio Grande do Sul, causando aqui, como foi dito pelo doutor Auri, o alagamento até mesmo da primeira instância, da sede de primeira instância e do Tribunal Regional da 4ª Região. Mas sabemos também que o CNJ suspendeu prazos e, se não estou enganado, esses prazos, a suspensão teria terminado nesta última semana. Senhor presidente, com essas considerações, o tempo já se esvaiu, eu reitero a manifestação pelo desprovimento do agravo, mantendo a decisão do ministro relator, que negou o habeas corpus, mas com a recomendação ao tribunal para que adote providências no sentido de que a ação penal na origem tenha o seu andamento regularizado e célere, para que não se caracterize o excesso de prazo nas prisões preventivas decretadas. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço. Ministro Rogério Schietti, por favor. Senhor presidente, inicialmente eu também me associo a Vossa Excelência, ao doutor Adonis, na felicitação pela iniciativa do doutor Auri Lopes Júnior, que foi um verdadeiro exemplo, né, de cidadania e de empatia, de solidariedade no atendimento às vítimas das enchentes do Estado do Rio Grande do Sul. Então, fica aqui o nosso registro de estima e de admiração por essa iniciativa. No caso concreto, efetivamente, o paciente responde a uma acusação muito grave, né? Teria, em tese, se valido de sua empresa para viabilizar a exportação de vultosa quantidade de drogas. Não há informação sobre ser ele o líder dessa organização criminosa, mas teria uma posição de destaque. E, nesse sentido, a prisão teria sido decretada especialmente para cessar a atividade criminosa. Ocorre que, não apenas por conta desses eventos trágicos que ocorreram no Estado do Rio Grande do Sul, e a indicação aqui comprovada nos autos é de que somente ontem foi, em tese, reiniciado o prazo, né, para a tramitação do feito. Esse já tramita há mais de 1 ano e 2 meses com a segregação provisória do paciente. E o prognóstico não é dos melhores, porque, como alegado, trata-se de um caso de notória complexidade, com mais de uma dezena de acusados, dezenas de testemunhas a serem ouvidas, e sequer houve o encerramento do juízo de admissibilidade da acusação, o que também, acredito, demandará um certo tempo. É direito de todo acusado, não importa a gravidade do crime, ser julgado em prazo razoável, sem dilações indevidas. Isso é um comando não só da Constituição, como da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, me parece que, a despeito da gravidade concreta das condutas e da necessidade de acautelamento da ordem pública, há um tempo excessivo de tramitação da demanda que ainda está no seu limiar. Portanto, sem um prognóstico de um encerramento em um prazo razoável. Acredito, e temos adotado essa providência, que a prisão preventiva, também nessas situações, pode ser convolada em outras medidas que protejam, com a mesma segurança, a mesma efetividade, o bem que está em risco pela total liberdade do réu, no caso, a garantia de que não venha a cometer novos crimes, com outras medidas, especialmente com monitoramento eletrônico, com comparecimento periódico em juízo, a proibição de ausentar-se da comarca sem
autorização judicial. Me parece que, diante dessa situação, é o que atenderia melhor a situação concreta. E, nesse sentido, senhor presidente, eu voto para dar provimento ao agravo e conceder parcialmente a ordem e substituir a prisão preventiva do paciente, hora agravante, pelas providências já indicadas, sem prejuízo de que o juiz avalie a eventual imposição de outras cautelas. É como voto, senhor presidente. Ministro Saldanha. Presidente, eu tenho dúvida, porque, primeiro, pela gravidade da imputação que é feita, né, a dimensão dos crimes que teriam sido perpetrados pela organização, e, inclusive, uma notícia concreta de que, mesmo presos, continuariam gerenciando a operação do tráfico internacional. Então, pelo ponto de vista do crime, da necessidade de acautelamento, me traz uma preocupação densa, porque se de dentro da penitenciária eles conseguem manter essa comercialização para o exterior, imagina solto, né? Vossa Excelência me concede uma parte, um esclarecimento de fato? De fato, doutor Auri. Não, é que essa questão de comunicação diz respeito a outros núcleos, outros Correios, ele nunca esteve preso e nunca houve nenhum tipo de imputação de comunicação em relação a ele. Ele, nada. Essa conversa de que alguém de dentro da cadeia estaria comandando o crime está na decisão de respeito a outros Correios que não tem nenhuma relação com ele. Só para esclarecer, ele nunca teve esse problema nem essa imputação. Obrigado, doutor Auri. Bom, tratando-se de Correios, acredito que haja um liame qualquer em relação a esse comércio. Eu me preocupo, presidente, e particularmente porque a situação de calamidade no Rio Grande do Sul é extremamente grave, mas ela está na descendente. Quer dizer, então, tem uma notícia aqui que os tribunais estão voltando ao funcionamento. E eu não sei qual é a situação da penitenciária onde ele se encontra, mas estamos falando de tráfico internacional de toneladas de cocaína. Eu peço todas as vênias, ministro Rogério, mas eu vou divergir, no sentido de manter a cautela da forma como está sendo efetivada até esse momento e, claro, exortando as autoridades que tomem as medidas, né, possíveis, não digo nem necessárias, mas as possíveis diante daquele quadro. Mas o que eu obtive de informações aqui da leitura dos autos, da leitura do noticiário, é que a situação está se encaminhando para uma melhoria do estado geral. E, mais uma vez, eu digo, quer dizer, a gravidade das imputações, a dimensão da comercialização dos entorpecentes me traz uma preocupação genuína de substituir por cautelares. Então, eu peço todas as vênias, inclusive ao doutor Auri, a quem parabenizo pela atuação de solidariedade, para manifestar minha divergência e manter a prisão. É como voto, presidente. Ministro Dias Júnior Rissato. Senhor presidente, bem, cumprimento o ilustre advogado, doutor Auri Lopes Júnior, e também o parabenizo pelas suas ações em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Quanto ao fato, em julgamento, não há dúvida aqui sobre a sua gravidade, né? Agora, antes, sem contar esse fato que aconteceu lá, essa calamidade, quando aconteceu, o réu já estava preso há mais de um ano, sem que a instrução sequer tenha se iniciado, né? Então, e não se vê perspectiva aqui de uma
de um término dessa instrução, em face da quantidade de réus e da própria complexidade do processo. Então, eu tenho que o excesso aqui está bem caracterizado. Eu vou acompanhar o ministro Rogério Schietti. Ministro Otávio Toledo. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar os debatedores, em especial o doutor Auri Lopes Júnior, que tivemos juntos em São Paulo uma vez num curso, e reconhecer o seu brilhantismo e também o seu altruísmo quando atuou em prol das vítimas das enchentes. Senhor presidente, eu ouvi atentamente os debates e fico tendente a acompanhar a divergência, por conta das notícias que são trazidas, da operação ser feita, continuar sendo feita de dentro da prisão, e também se as medidas substitutivas poderiam ser suficientes para essa questão. Então, eu vou pedir vênia ao nobre relator, a quem eu admiro profundamente, ele sabe disso, eu vou pedir vênia para acompanhar a divergência, senhor presidente. Eu peço vênia à divergência e acompanho o eminente relator pelas razões por ele expostas. Então, a turma, por maioria, vencidos os ministros Antônio Saldanha e Otávio Toledo, deu provimento ao agravo regimental nos termos do voto do eminente relator. Muito obrigado, excelência. Uma boa tarde e um bom trabalho. Abraços. Chama julgamento agora o processo da relatoria do ministro Teodoro Santos. É um voto visto no agravo regimental no ARESP 2051-249. Eu apresento o voto escrito, mas não acompanhando na íntegra o eminente relator. Alguma observação? Então, a turma, por unanimidade, desproveu o agravo regimental nos termos do voto do eminente relator. Eu serei o relator para acordo, né? O ministro Teodoro já saiu. Eu serei o relator para acordo.